Olá, bom dia a todas e todos, pessoal que já está nos aguardando, esperando aí o início dessa aula. Um prazer estar aqui com vocês novamente. Nós vamos hoje ter a primeira aula virtual do nosso curso, que é um curso de formação e capacitação, Laboratório de Formação e Capacitação Cultural de Cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco, o Lab Sustentável, que é uma iniciativa realizada pela ASAGA Audiovisual e Cidadania, por meio do fomento do edital número 13 de 2024, de formação cultural, que visa qualificar gestores, conselheiros municipais e agentes culturais com ferramentas práticas e teóricas capazes de fortalecer a gestão cultural no município e integrar políticas públicas, cultura e sustentabilidade. Então, o curso, gente, começou com apoio, portanto, da Prefeitura de Cabo de Santo Agostinho, com recursos da PNAB, do Ministério da Cultura, e com realização da ASAGA Audiovisual, que é de Pernambuco. Começou essa semana, nós tivemos 2 aulas presenciais, na terça e na quarta-feira, lá no Palácio das Artes, em Cabo de Santo Agostinho, e essas aulas a gente tratou sobre 4 temas fundamentais e que eu hoje vou resumir, vou fazer um grande resumo, um apanhado geral de todos esses 4 assuntos que nós vamos trabalhar então na manhã de hoje. Depois, né, vocês vão ter ainda. Então, essa minha aula, né, o meu nome é Pedro Vasconcelos, eu sou gestor cultural, coordenador de cultura da Fundação Delfim Mendes da Silveira, e sou um dos formuladores e articuladores das leis Aldir Blanc e Paulo Gustavo, em nível nacional. E o nosso curso, eu sou o primeiro professor, eu dou o módulo de gestão pública da cultura. Depois, nós vamos trabalhar ainda com vocês elaboração de projetos culturais, com o William Santana, que é um colega que é da Terra, que é do Cabo. Vamos trabalhar marketing cultural e territorialização, com o Jorge Henrique. Vamos trabalhar também sistemas de cultura, com o Leon Oliveira, que é advogado, especialista em direito cultural. Ele também vai falar sobre Lei Rouanet, sobre leis de incentivo. Depois, vamos trabalhar participação social na cultura com a Fernanda Rodrigues, que é mestra em expressões de direitos culturais, e ela também trabalha com várias iniciativas nesse campo da participação social. Então, é um curso bem completo, que pretende dar noções gerais de como funcionam as leis e a gestão pública na área da cultura, como que nós chegamos até aqui, né, um pouco desse histórico e o momento atual, e um conjunto de ferramentas práticas para que todos os agentes culturais, gestores culturais, possam utilizar no seu dia a dia, no fazer cultural, da gestão, da produção, da elaboração e da execução de projetos, mas que é importante que a gente entenda que tem toda uma engrenagem pública, institucional, que está por trás dessa nossa das políticas de cultura, desse nosso fazer cultural cotidiano, e que hoje permite com que a gente tenha esses recursos recordes, né, de financiamento, de apoio à cultura, que a gente nunca tinha tido um apoio financeiro, um fomento tão grande, tão alto na área da cultura, e, portanto, é importante contextualizar tudo isso, entender essa engrenagem, como ela funciona, o que é obrigatório, o que é exigência obrigatória, o que é possibilidades que essas legislações trazem para nós, o que são novidades, né, que foram coisas que evoluíram, que avançaram no período recente, de 20 anos atrás, quando começa lá a primeira gestão do presidente Lula e a gestão do ministro Gilberto Gil, até os dias de hoje. Então, nessas 2 aulas que a gente fez essa semana presencialmente, então eu imagino que alguns alunos que vão estar aqui com a gente hoje participaram das nossas aulas presenciais,
E imagino também que tenha gente hoje que está vindo pela primeira vez, né? Então, quem está vindo pela primeira vez vai poder ter uma noção de tudo que a gente tratou ali, ali durante esses 2 dias. E quem estava, a gente vai poder fazer uma revisão geral e um resumo, obviamente, vou abordar outras questões também, e depois a gente vai abrir para perguntas. Como nós não estamos numa sala aberta de Google Meet ou de Zoom, então as perguntas vão funcionar de forma escrita. Ou seja, vocês podem mandar as perguntas ali no chat do YouTube e o pessoal vai encaminhando elas para mim aqui e eu vou abordando esses temas e vou respondendo para vocês, tá bem? Então é assim que vai funcionar a nossa dinâmica aqui hoje. Então sejam todos bem-vindos e bem-vindas, é um prazer estar aqui com todos vocês novamente, mesmo quem está hoje ao vivo conosco, que é o sábado, dia 5 de julho, e mesmo quem assistir essa aula depois também vai poder ter acesso a todo esse conteúdo. Bom, o primeiro tema que a gente abordou foram a história das políticas culturais no Brasil. Então, antes da gente chegar no Sistema Nacional de Cultura, que é essa legislação que estrutura toda a política cultural brasileira e que ancora todas as outras leis e todas as outras iniciativas, é importante a gente olhar um pouquinho para trás de como que as políticas culturais começam no Brasil, quais são as primeiras instituições, as primeiras iniciativas, e também quando o Estado brasileiro passa a se preocupar com a política cultural de forma mais sistemática, de forma mais estratégica, né? Alguma iniciativa pontual, né, já acontecia na época do Brasil colônia. Então você teve a criação de algumas instituições, algumas bibliotecas, algumas escolas, você tinha seminários, principalmente ligado a denominações da Igreja Católica ou de outras religiões cristãs que tinham centros de formação muito importantes, Brasil afora. Você tinha, então, algumas instituições culturais e educacionais que já trabalhavam, sim, com a formação, com a questão educacional e com a dimensão cultural e da memória, né? Alguns museus, alguns memoriais, mas de maneira dispersa, de maneira fragmentada, principalmente concentradas, né, nas cidades onde foram sedes políticas importantes nesse período, como foi o caso de Salvador, como foi o caso do Rio de Janeiro, como foi o caso de São Paulo e de outras cidades do Sudeste, em Minas Gerais, mas você não tinha uma preocupação do Estado com a política cultural da maneira como a gente vê hoje. A gente costuma dizer que os primeiros, digamos assim, movimentos que são feitos em nível nacional, que podem ser considerados assim um princípio ainda dessa preocupação, eles vão acontecer só depois da chegada do Dom João VI ao Brasil, em 1808, fugido, né, de Portugal por conta da ocupação que o Napoleão Bonaparte estava fazendo da Europa. Então, o Dom João VI vem ele ainda rei de Portugal, ele vem com uma corte, ele vem com um monte de intelectuais, vem com vários professores, vem com uma parte do tesouro da coroa portuguesa e vem com uma biblioteca gigantesca, que é quem funda, que é, portanto, depois o acervo que funda a hoje Biblioteca Nacional, que fica lá no Rio de Janeiro. Então, a Biblioteca Nacional é fundada nesse período, no mesmo ano da chegada do Dom João VI. O Museu de Belas Artes, também no Rio de Janeiro, e algumas dessas instituições, portanto, nacionais, né, que pretendiam já guardar um acervo nacional e serem instituições vinculadas ao governo central, que na época era uma monarquia, então vão ser as primeiras iniciativas. Depois, né, vamos, assim, corta para a criação da República, a proclamação da República, em 1889. De 1889, na proclamação da República, até o Estado Novo, do Getúlio Vargas,
você tem, na verdade, pouquíssimas iniciativas. Então, nem o Brasil republicano, né, que foi toda essa luta, teve a luta da independência em 22, depois teve a abolição da escravatura, depois teve a proclamação da República e a separação do Estado com a Igreja, portanto, né, nem na proclamação da República a gente não pode dizer que teve uma preocupação do Estado, do poder central, com essa questão da cultura. Ela só começa, de fato, a aparecer no Brasil na década de 30, uma visão mais sistemática e organizada, com duas iniciativas que aconteceram de forma paralela. Uma foi a gestão do Mário de Andrade, do Departamento de Cultura de São Paulo, então vinculado à Prefeitura de São Paulo, não era uma secretaria ainda, era um departamento. O Mário de Andrade, né, era um intelectual importantíssimo do período modernista, da Semana de Arte Moderna de 22, um escritor, ensaísta, pesquisador da área da música, né, muito importante, e folclorista, enfim, um pesquisador significativo, um intelectual assim, de primeira grandeza, e ele, no Departamento de Cultura de São Paulo, ele, na verdade, não vai se restringir a organizar e sistematizar instituições e programas só para o município de São Paulo. Ele constrói algumas iniciativas que acabam tendo uma importância nacional, principalmente essa relação, né, por exemplo, o Mário inaugura coisas como a preocupação de você ter participação social nas decisões da política cultural. Então, a preocupação com conselhos, né, com já ter uma estrutura de participação. A preocupação com o financiamento à cultura. Então, você criar fundos, criar programas de fomento e financiamento. E ele faz duas grandes expedições, uma pelo Nordeste e outra pela Amazônia, para fazer um registro, uma catalogação das expressões culturais e de cultura popular, que na época se chamava de folclore, hoje não se chama mais, hoje a gente chama todas essas tradições de culturas populares e tradicionais, que são as festas religiosas, são os folguedos, as brincadeiras, as tradições de cada região do país com as suas diferentes influências, né, a gente chama de culturas populares e tradicionais. O Mário vai ser a primeira pessoa, a primeira figura e também a primeira instituição brasileira a começar a fazer um levantamento e um mapeamento desses mestres, dessas tradições, dessas festas, muito importante, que depois ele serve também para o Serviço de Proteção ao Patrimônio Histórico Cultural, que vai ser criado na gestão do Getúlio Vargas, pelo ministro de Educação e Cultura, Gustavo Capanema, que tinha na sua equipe figuras como Carlos Drummond de Andrade, Oscar Niemeyer, Cândido Portinari. Então era uma equipe também muito representativa da intelectualidade e do pensamento e das artes do Brasil. E o Gustavo Capanema, apesar de estar num governo que era uma ditadura, que era o Estado Novo, apesar de ter um viés político conservador, ele dá muita liberdade para esses intelectuais, como o Drummond, o Portinari, o Niemeyer e outros, desenvolverem programas e ações em nível nacional. Então, esse período do Getúlio ele é muito frutífero e ele inaugura, daí sim, em nível nacional, uma preocupação com o Estado brasileiro com as políticas de cultura, né? Com as políticas públicas para a área cultural. E esse período ele acontece, né, concomitante. Então, enquanto o Mário de Andrade estava desenvolvendo várias coisas importantes em São Paulo, eles começam esse trabalho no Rio de Janeiro, na sede do governo central, e a principal instituição que é criada nessa época e que ela está viva até hoje, e ela é uma instituição de excelência, e é uma instituição grande, que tem uma presença hoje em todo o território nacional, que é o IPHAN, nosso Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. O IPHAN nasce lá na década de 30, com essa preocupação já de preservar o patrimônio cultural do Brasil, e tinha um outro nome, que era Superintendência do Patrimônio, SUFAM, Superintendência do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. E claro que naquela época tinha uma preocupação maior com o que a gente chamava de a preservação do patrimônio de pedra e cal, que é o patrimônio material. E, fundamentalmente, um patrimônio material vinculado a
as elites, sejam elas políticas, econômicas ou religiosas. Então, igrejas, a preocupação em preservar igrejas e templos religiosos católicos, né? Nenhuma outra religião teve templos tombados e protegidos nesse período. Também prédios públicos, palácios, sedes dos governos, né? Prédios históricos que tivessem essa mesma representatividade, essa mesma dimensão simbólica. E então, espaços de palácios e prédios públicos, espaços religiosos e também, obviamente, algumas empresas, né? Voltei. Eu fui mexer aqui no meu celular e saí, desculpe aí. Então, eu estava falando, essa coisa do patrimônio de pedra e cal, algumas empresas, sedes de indústrias e tal. Então, não era uma preocupação ainda com o recorte popular, né? Com o recorte, e nem também tampouco do patrimônio imaterial. Já se começa nessa época essa discussão do patrimônio imaterial não é nova, ela já acontecia, já tinha essa preocupação de preservar justamente, né, os saberes, os fazeres, as festas, as tradições, então, portanto, essa dimensão do patrimônio imaterial, que é o intangível, né, que ele tem uma importância cultural, ele tem um impacto para a comunidade, mas ele não se traduz em bens móveis, né? Em bens imóveis, que são os prédios, que são essa estrutura toda de patrimônio material, que muita gente às vezes confunde quando pensa em patrimônio, acha que é só isso. E, na verdade, se a gente for pensar, o patrimônio cultural é tudo o que a gente pode produzir em termos de riquezas e bens culturais que um país produz, a gente pode considerar que é o seu patrimônio cultural. E ele é dividido, pelo menos nessas duas dimensões, do patrimônio material e do imaterial. Elas muitas vezes se misturam, porque tem espaços culturais que têm mais importância pela sua história, pelo que representam e pelo que aconteceu ali, né? Então, portanto, eles têm uma importância histórica e cultural, e outros têm importância arquitetônica também, e simbólica desse ponto de vista das edificações, dos prédios, dos lugares, das paisagens, né, e dos espaços públicos também, que contam histórias da nossa sociedade. Por que eu estou falando tudo isso? Porque esse é o início do processo de percepção, de cuidado do Estado brasileiro com a área cultural. E depois, você vai ter, ao longo do século XX, e eu não vou aprofundar isso aqui na aula de hoje, você vai ter depois, ao longo do século XX, vários momentos de altos e baixos, de iniciativas muito importantes em nível nacional. Você tem também aí depois a preocupação com a criação das TVs públicas e das rádios públicas. Você tem depois, lá na década de 70, a criação da Funarte, que está fazendo agora 50 anos, o Ministério está completando 40 anos, porque foi criado em 85, o Ministério da Cultura. E a Funarte, que é a segunda instituição nacional criada, né, importante, está fazendo 50 anos. E depois, o Ministério da Cultura ele vai abrigar todas as instituições vinculadas que foram sendo criadas nesse período, ou que foram sendo agregadas ao MINC, né, ou que foram criadas novas. Então, eu vou dar só alguns exemplos, assim, as mais antigas. A Biblioteca Nacional, que tem 200 e poucos anos já, como eu falei, foi fundada já na chegada do Dom João VI. A Fundação Casa de Rui Barbosa, no Rio de Janeiro, que essa semana recebeu o Seminário de Políticas Culturais, que é um espaço de pensamento, de preservação da memória do Rui Barbosa. Tem um museu lá com todo o acervo do Rui Barbosa, mas essa instituição foi recebendo outros acervos também. É um espaço de produção de conteúdo, de pensamento, de pesquisa do Ministério, que fica lá no Rio. Depois você tem a Funarte na década de 70, você tem depois
A Fundação Palmares, que é criada junto com o Ministério da Cultura em 1985, para cuidar justamente das culturas e das tradições afro-brasileiras. E depois, na gestão do presidente Lula e da gestão do ministro Gilberto Gil, que é quando você tem daí uma transformação muito significativa nas políticas culturais, eu já vou falar disso, você tem a criação das duas últimas instituições que são vinculadas ao MIC, que é a Ancine, Agência Nacional de Cinema, que hoje tem quase 20 anos, e o Instituto Brasileiro de Museus, que na verdade era um departamento do IPHAN, do Instituto de Patrimônio Histórico, que era o departamento de museus, ele é transformado no Instituto, que é o Instituto Brasileiro de Museus, que cuida então de uma rede de museus federais, que tem 40 museus, coordena o Sistema Nacional, o Sistema Brasileiro de Museus, e é a instituição que fomenta e apoia o desenvolvimento museal brasileiro, que nós temos uma tradição muito importante de museus no Brasil, em vários lugares, uma tradição já muito antiga, portanto são instituições que foram depois organizando, né, todas essas coisas que estavam muito dispersas. Então, em 1985, no governo do Sarney, já, né, nesse período de abertura, né, pós-ditadura, é que você tem a criação do Ministério, por uma pressão já da sociedade, artistas, fazedores de cultura, agentes culturais e de gestores. Você tinha ali os secretários estaduais de cultura, porque algumas secretarias estaduais já existiam, né? Pernambuco, Bahia, Minas, Rio, São Paulo, quase todos os estados do Nordeste e o Pará. Então, esses estados estavam demandando do governo federal a criação de um ministério, e aí ele vai se concretizar em 85, na gestão do Sarney, e depois, em 88, isso se consolida. Desculpa, eu falei uma coisa errada. Na verdade, a Fundação Palmares é criada em 88, com a Constituição de 88. O MIC em 85, a Palmares logo em seguida. Então, a Palmares ainda não completou 40 anos. Né? Mas é uma das instituições mais novas também dessas instituições nacionais. E isso, gente, se a gente for olhar esse mosaico, o ministério que tem uma Secretaria de Fomento e Incentivo, que tem uma Secretaria de Políticas Culturais. Na época que o ministério nasce, ele tinha uma Secretaria de Música e Teatro. Depois essa secretaria é extinta, porque essas atribuições vão ficar exclusivamente com a Funarte. E outras pastas dentro desse ministério. E mais essas 7 instituições vinculadas, Ancine, IBRAM, IPHAN, Fundação Casa de Rui Barbosa, Fundação Biblioteca Nacional, Fundação Palmares e IPHAN, né? Se você pegar essas 7 instituições, vocês vão ver também a amplitude que essas políticas culturais abarcam. Então essa é uma coisa que eu não falei na aula presencial dessa semana, mas que eu gostaria de abordar hoje aqui e aprofundar um pouco. Eu estou meio gripado. Então, gente, essas 7 instituições e o Ministério, a partir dos anos 80, vão então dar conta, obviamente, né, as 5 instituições, depois essas 2 novas que são criadas, vão dar conta das diferentes dimensões que a política cultural abrange. E é importante a gente destacar que de 85, quando esse ministério é criado, 88, daí a Constituição, aí entra o artigo 215 da Constituição, que é o artigo que fala sobre a cultura como um direito na Constituição Federal. A criação da Palmares. E depois os anos que se seguiram, eles foram importantes, a gente não pode desconsiderar isso e reconhecer, deixar de reconhecer. O Celso Furtado, por exemplo, foi ministro da Cultura nesse período, uma grande figura, uma figura visionária que até hoje inspira muitas iniciativas e debates e a discussão sobre o desenvolvimento no Brasil, e ele já identificava a cultura como um dos elementos importantes do desenvolvimento brasileiro. Né? Então, tiveram coisas importantes que aconteceram nesse período. Depois, no início dos anos 90, a Lei Rouanet é criada pelo Sérgio Paulo Rouanet, ainda na gestão do presidente Collor, quando o ministério é extinto,
O Collor consegue extinguir o ministério que tinha recém sido criado, transforma numa secretaria especial, diminui o orçamento, extingue a Embrafilme. É uma loucura. Tem uma outra instituição importante que tinha sido criada nessa época, que era a Embrafilme. Depois, né, ela vai ser extinta também no período logo em seguida, no final dos anos 90. Então, gente, vejam que essa trajetória de 85 para cá, ela é muito cheia de altos e baixos. A trajetória também do século XX, né, do início lá da preocupação do Estado brasileiro com as políticas culturais até hoje, é muito cheia de altos e baixos. Então, uma das coisas que é importante a gente entender, que o que a gente está vivendo hoje, nós temos um passado de muitas descontinuidades, de muitas ausências e também de momentos muito autoritários, né, nesse processo. Eu não falei, né, do período da ditadura militar, a Funarte foi criada no período da ditadura militar, mas foi um período de censura. Você tinha artistas brasileiros fazendo sucesso no Brasil e no exterior, você tinha uma efervescência enorme no campo das artes e da cultura, mas tinha um governo ditatorial que reprimia, que censurava. Você teve esse período do governo Collor, que foi um governo curtíssimo, né, de 2 anos e pouco, e o que aconteceu? O Collor conseguiu extinguir o ministério, criar uma secretaria especial, extinguir a Embrafilme, para depois a gente ter que recriar tudo de novo, logo em seguida, do governo Itamar. Então, uma coisa completamente desnecessária, e já demonstrando, né, essa preocupação da elite, de uma certa burguesia nacional, dizer o seguinte, isso daí não é coisa do Estado brasileiro cuidar, o mercado regula, né, quem tem dinheiro acessa, quem não tem dinheiro que se dane. Então já era um pouco essa visão elitista que sempre pautou, né, a visão sobre a cultura no Brasil e sobre as políticas públicas. Quando é que vai ter uma virada realmente significativa? Porque eu também não vou ficar falando aqui do período do Fernando Henrique, que foi o início da Lei Rouanet, mas que era uma gestão nos anos 90, assim, né, de 94 em diante, foi uma gestão que era totalmente pautada pela visão do mercado. Então, a lógica neoliberal do Fernando Henrique, que privatizou um monte de instituições, inaugura o neoliberalismo no Brasil, que estava acontecendo no mundo, na área da cultura foi também dramática, porque era tudo na Lei Rouanet, que vocês sabem que é uma lei que já é por si só questionável e excludente, porque você, na verdade, é uma dedução de imposto que as empresas fazem para patrocinar projetos culturais. Então é um sistema de financiamento indireto da cultura, ele não é um sistema de financiamento direto. Então, o grande slogan desse período é: a cultura é um bom negócio, né? Então a lógica do Estado era: bom, vamos tentar vender para as empresas privadas que é importante investir em cultura. Então a gente tem aqui a lei de incentivo, e aí só grandes instituições, só grandes festivais dos centros, principais centros e metrópoles do país é que acessaram o dinheiro da Lei Rouanet nesse período. Então nem vale a pena a gente aprofundar esse período dos anos 90, porque ele teve vários problemas também. Quando é que vai ter uma virada de paradigma, de concepção, de visão de política cultural no Brasil? Na gestão do Gil, com a chegada do Lula ao governo. Porque aí a gestão do Gil inaugura uma visão das 3 dimensões da cultura, que são a política cultural em 3 dimensões, que é a dimensão simbólica, a dimensão cidadã e a dimensão econômica. O Gil faz no seu discurso de posse uma fala importantíssima, falando que a palavra que marcaria a gestão dele era a palavra abrangência. Portanto, tudo o que a gente produz é cultura, tudo deve ser objeto de preocupação do Ministério da Cultura, todos os grupos, todos os territórios, todos os segmentos, todas as migrações, todas as contribuições culturais que o nosso país recebeu. Então, você tem uma virada de chave conceitual super importante para entender o seguinte, que cultura não é só as belas artes, não é só o patrimônio histórico, e nem, acho que a crítica do Gil, né, e nem o que tinha acontecido nos anos anteriores, uma visão privada, elitista, de mercado, que você só vai financiar grandes eventos e grandes instituições com dinheiro federal. O governo federal tem que olhar para todo o território, todas as expressões culturais, todos os segmentos, e tem que olhar também para aqueles que contribuíram com a história do Brasil e com a cultura brasileira, como os povos originários,
né, as populações indígenas e as culturas indígenas, e a população negra, a cultura afro-brasileira, de maneira a dar a importância que essas tradições têm, né, na cultura brasileira. Então, gente, nós não podemos imaginar que essas coisas que a gente está vivendo hoje tenham sido obra do acaso, tenham sido construídas também assim de forma tranquila e pacífica, não foram. Foram muitos anos de luta, foram muitas pessoas que se dedicaram, gente das universidades, artistas, gestores, que foram construindo esse sistema de cultura, essa estrutura pública, que hoje tem um ministério, com suas instituições vinculadas, e um sistema nacional de cultura. Isso também vai se construir a partir de 2005. Portanto, está fazendo 20 anos que o Brasil tem um sistema nacional de cultura que articula o governo federal, estados e municípios, tentando estabelecer divisão de tarefas entre eles, construindo um sistema de financiamento entre eles, com participação da sociedade civil, porque isso já estava lá na Constituição de 88, isso vem depois nas leis que vão ser aprovadas a partir da gestão Gil, no início dos anos 2000 para cá, nos últimos 20 e poucos anos, né? Que daí sim, então, como o SUS, como o SUAS, como outros sistemas da educação, você tem que ter a participação da sociedade na definição das políticas. Conferências, periodicamente. Então, a primeira Conferência Nacional de Cultura vai acontecer em 2005. É praticamente ela quem dá esse start inicial na construção desse sistema, né? Nós já fizemos 4 conferências nacionais até agora, depois teve outra em 2010, outra em 2013 e outra em 2024. Vejam que teve aí um hiato nesse último período, justamente por conta do período Temer e Bolsonaro, que daí não priorizaram essa questão da participação social, fizeram todo um conjunto de desmontes também, como foi feito lá na gestão do Collor. Então, a participação social passa a ser um elemento central, a articulação entre os entes federados, e a palavra abrangência nunca mais saiu do nosso vocabulário. Ou seja, ninguém mais pensa a política cultural no Brasil somente a partir de um ou outro elemento. A gente tem que pensar em todos. Então, eu vou dar um exemplo rápido aqui de temas, né, que qualquer gestor cultural no Brasil hoje tem que se preocupar. Quer dizer, audiovisual. Você tem a Ancine, você tem o Fundo Setorial do Audiovisual, você tem um histórico do cinema brasileiro importantíssimo e um momento atual pujante, fortíssimo. A lógica de um país como o nosso tem que ser, em cada estado e em cada município, nós temos que estar formando realizadores audiovisuais, produzindo audiovisual, produzindo conteúdo e, portanto, movimentando essa indústria, essa cadeia produtiva do cinema, né? E não só do cinema, mas também de outras expressões audiovisuais, de outras linguagens audiovisuais, né? Música, teatro, dança, as artes, né? As artes visuais, o circo, depois o circo ganha uma importância. Nós temos uma tradição forte de circo no Brasil, não só de famílias de circo, mas também de projetos, grupos circenses, iniciativas pontuais, palhaços, palhaçaria. Então, você tem no Brasil uma riqueza enorme também na produção artística. A política pública tem que olhar para isso, fomentar esses artistas, apoiá-los, mapeá-los, criar condições de que eles possam circular a sua produção, que eles tenham espaços adequados para se apresentar. Como é que alguém vai desenvolver um trabalho, um projeto artístico, se não tem um espaço público, se não tem teatro, se não tem casa de cultura, se não tem auditório, se não tem espaços até na rua, em praças, como palcos e conchas acústicas e tal, como a gente tem aí exemplos muito interessantes do país afora. Então, as artes, né, continuam sendo um foco de preocupação, de atenção da política pública. O tema do patrimônio, né, com essa visão mais ampla, não é só preservar o patrimônio histórico, mas é importante preservar o patrimônio histórico edificado, o patrimônio material, mas também o patrimônio imaterial, as tradições, as danças, as brincadeiras, as histórias, as lendas, os modos de fazer das tradições culturais do Brasil, que é o que também ajuda
a caracterizar a definição de patrimônio imaterial, né? Então, essa dimensão do patrimônio também, né? Quais são os prédios que contam a história da nossa cidade, do nosso estado, da nossa região, né? Que são prédios que são importantes serem preservados para que as novas gerações possam ter acesso a essa história, possam conhecer a história e os diferentes períodos históricos até chegar nos dias de hoje, né? A dimensão dos museus e da memória são os espaços que guardam as histórias, os acervos, né? E que muitas vezes são espaços vivos, né? Hoje em dia não se pensa mais em museus de forma estática, com uma exposição fixa, que todas as vezes que você for lá vai ser a mesma exposição. Não, esse acervo ele vai crescendo, ele vai ganhando novos acervos, novos objetos, novos documentos, fotos, vídeos. Você pode ir produzindo exposições temporárias, você pode ir produzindo recortes desses acervos e dessas histórias, dependendo do que esse museu trata, né? E os museólogos falam que tudo pode ser musealizado, né? Tudo pode se transformar num museu que conte a história daquilo ali, que conte as diferentes dimensões ou que conte uma parte da história de determinados processos sociais. Então, essa parte da memória dos museus é fundamental também. Nesse caso, vale a pena a gente fazer uma comparação com a Europa, que a gente brinca o seguinte, né? Quando tem prefeitos e governadores que não veem a importância disso, a gente tem que estar brigando para ter orçamento para os museus, para os espaços de memória. Aí fala assim, sim, daí todo mundo vai para a Europa e acha lindo visitar os museus. Todo mundo acha legal o Louvre, em Paris, o Museu do Prado, em Madrid, o Museu Guggenheim, e não sei o que. Aí todo mundo acha lindo, quer tirar foto, quer visitar, paga caro para entrar no museu. Aí aqui no Brasil não é importante. Aqui a gente pode deixar tudo apodrecer, pode deixar os prédios com problema no telhado, que não tem problema nenhum, né? Então, para ver como muitas vezes a gente tem uma visão ainda colonizada, né? Lá fora achamos tudo muito bonito. Aqui não dá, porque nós não temos dinheiro para fazer isso, não é importante. Então, essa visão tem que ser superada, né? Claro que é importante. Claro que é importante ter museus, ter espaços de memória, como espaços educativos, culturais e de preservação da nossa história. O direito à memória, né? Depois, essa questão do livro, da literatura, das bibliotecas, né? Hoje a gente tem um Sistema Nacional de Bibliotecas, tem uma secretaria que cuida disso, que é a Secretaria de Formação, Livro, Leitura e Literatura, né? E você tem, portanto, uma rede também de difusão de conhecimento, de formação e de acesso ao conhecimento fundamental, né? Que tem que ser fortalecida e consolidada. Então vejam, gente, que do patrimônio, das bibliotecas, dos museus, ao cinema, ao fomento às artes, a todas essas outras dimensões aqui que a gente está falando, né, os eventos, né, tudo isso tem que ser objeto de preocupação do Estado e das políticas públicas. Hoje em dia a gente não pode mais pensar em gestão cultural se a gente não conseguir olhar esse todo. E, obviamente, né, que para a gente garantir o acesso da população à cultura, nós precisamos ter o fomento e o apoio permanente aos artistas, aos fazedores de cultura, aos produtores culturais, às instituições culturais que lá no território, em cada cantinho do país, estejam desenvolvendo esse trabalho. Então, nesse caso, o Ministério da Cultura, a partir da gestão do Gil, e da primeiro período ali do presidente Lula, eles vão inaugurar também uma série de políticas culturais em nível nacional que antes não eram preocupação do Estado. Eu vou citar duas, que eu acho que elas são bem simbólicas, representativas e que elas também vieram para ficar. O Cultura Viva, que está aí agora na PNAB, né, tem até um mínimo percentual que tem que ser investido no Cultura Viva, de 3 bilhões por ano que a gente tem na PNAB, a gente precisa investir pelo menos 10% no Cultura Viva de forma obrigatória, mas pela adesão espontânea dos estados e municípios, esse valor já está chegando perto de 500 milhões por ano. E o Cultura Viva nasce há 20 anos atrás, em 2005 também, 2004, desculpa, já está fazendo 21 anos esse ano, fez 20 anos no ano passado. 2004, com os primeiros editais, a primeira portaria e a publicação do programa, que visava apoiar
grupos e coletivos culturais que já estão fazendo atuação cultural comunitária no território. Então, o Cultura Viva ele é uma ruptura de paradigmas também do Estado, que ele vai olhar o seguinte, o Estado não faz cultura, o Estado apoia, financia, ele é o garantidor, ele é o que viabiliza, ele é o suporte de quem está produzindo cultura. E o Cultura Viva nasce com esse espírito, com essa ideia de você identificar os pontos de cultura do país e apoiá-los financeiramente, manter convênios, manter financiamento permanente para esses pontos, a partir do recurso federal, mas em todo o território nacional. E aí eu cheguei a ser coordenador dessa política por 2 anos lá no Ministério, em 2013 e 2014, com a Márcia Hollenberg, que era secretária, e a ministra Marta Suplicy. E esse período de 2004, né, com o Célio Turino ali, até a gestão da presidente Dilma, em 2016, a gente chegou a 5 mil pontos de cultura. E mais de 1.500 municípios brasileiros que tinham pontos de cultura apoiados e fomentados. Pernambuco, eu estava agora na quinta-feira em Gravatá, lá no lançamento do pontão de cultura dos mestres e mestras dos saberes, lá do nosso querido Lula Gonzaga, no Museu de Cinema de Animação. Pernambuco é um dos estados onde essa política do Cultura Viva deu mais certo. E mais ela capta a essência do que é o Cultura Viva. Claro que nós tivemos percalços administrativos. Então vamos separar esses dois assuntos. Teve convênios que demoraram muito, atrasavam as parcelas, a legislação era muito burocrática. Então, certamente vocês vão ter alguma história para contar ou para falar de alguma entidade que teve um problema burocrático. Mas do ponto de vista cultural, do conteúdo, da essência e dessa ideia generosa que traz essa gestão do ministro Gil para a área da cultura, de você massagear os pontos culturais do país como se fosse um doim, de você reconhecer quem já está fazendo lá na ponta, de você apoiar os grupos de maracatu, pastoril, bacamarteiros, forró, todas as diferentes tradições do carnaval, do São João, das nossas festas, dos pontos de cultura indígenas, né? As nossas aldeias indígenas, espaços culturais dos indígenas, dos nossos terreiros, dos nossos povos tradicionais de matriz africana, e os espaços de referência da cultura negra, da capoeira, do carnaval, tantas coisas importantes. O Cultura Viva vai conseguir, de forma muito transversal, apoiar essas diferentes iniciativas, Brasil afora, e isso é uma revolução, porque é a primeira vez que o Estado brasileiro tem um olhar tão abrangente e tão generoso para a nossa diversidade, que é a partir desse período, né? E daí eu diria que isso não acabou mais, não parou mais, e agora nós estamos vivendo uma retomada, a partir de 23, muito forte, com muito dinheiro que foram, né, por conta dessas leis, Paulo Gustavo e a Política Nacional Aldir Blanc, mas que já tinha tido também uma boa movimentada no período da pandemia, lá com Aldir Blanc 1, né, 2020. E a outra política, então, Cultura Viva é uma das políticas que são inauguradas nesse último período, que também agregam um outro elemento importante, que é da cidadania, do acesso, e com essa visão de reconhecer quem já faz. A outra era justamente a Secretaria da Identidade e da Diversidade Cultural, que foi dirigida pelo nosso querido e amado Sérgio Mamberti, que era um ator de teatro, um intelectual, uma figura das artes muito conhecida no Brasil, mas que como gestor público deixou um legado incrível também para a cultura brasileira, porque essa secretaria ela vai olhar para essas tradições culturais de forma específica e ela vai tentar fazer editais e políticas específicas. Então essa secretaria fez editais de prêmio para mestres e mestras da cultura popular brasileira, pela primeira vez na história, para espaços culturais que tratavam, cuidavam da memória das culturas populares do Brasil. Editais para cultura idosa, cultura dos idosos, das pessoas mais velhas, projetos que envolviam idosos, pessoas mais velhas. Editais de cultura e infância, apoiando brinquedotecas, pontinhos de cultura, iniciativas culturais que articulavam
essa questão da infância. Ó, falei de infância, chegou meu filho aqui. E depois também outras iniciativas como tiveram editais também de promoção da diversidade cultural que apoiaram iniciativas de ciganos, povos indígenas, culturas indígenas, quilombolas, especificamente. Está me atrapalhando, filho. Tá? Dá licença aqui que o papai está dando uma aula. Desculpa, gente. Estamos voltando. E aí, então, vejam a abrangência. De povos ciganos a idosos, crianças, culturas tradicionais e populares de todos os territórios brasileiros. Então, uma secretaria que realmente pensou nessa dimensão antropológica da cultura, né, e que, portanto, também foi uma coisa revolucionária, porque esses povos e esses grupos específicos vão passar a se reconhecer, a ser reconhecidos pelo Estado e entenderem que eles também são sujeitos de políticas públicas no campo cultural. Isso é uma coisa muito importante e isso veio para ficar, felizmente. Essa secretaria inaugura, por exemplo, uma coisa que eu vejo que hoje é pouco difundida e conhecida, os editais com inscrição oral. Eu cheguei a acompanhar isso muito de perto. Você tinha os prêmios para culturas indígenas, os prêmios para mestres e mestras da cultura popular, eles não precisavam fazer um projeto por escrito. Eles gravavam um vídeo ou gravavam um áudio e contando a sua história, contando o que eles faziam, e aí você podia, então, selecionar os projetos, aqueles mestres, aqueles pontos lá, e apoiar para poder garantir o financiamento desses grupos, sem eles terem que se adequarem à tradição da cultura escrita, da nossa cultura ocidental e tal, que letrada, né, e sim a partir das suas tradições, que são orais, né? As culturas indígenas não têm uma tradição letrada de escrita, de livros e de publicações. A tradição quilombola, por N razões históricas, dos quilombos, dos remanescentes de quilombos, desses espaços da resistência negra, também não tinham essa tradição de deixar registros escritos. Tudo é transmitido de forma oral, de geração para geração, através da contação de histórias, de roda de conversa, das músicas, das poesias. E aí você tem, então, editais que vão se adaptar à realidade dessas populações para poder financiar. Então tem coisas incríveis que acontecem nesse período, e aí sim vamos entrar na segunda parte aqui do nosso tema hoje, e mesmo assim eu não quero me estender demais, porque durante a aula dessa semana a gente falou bastante sobre isso, e aí eu vou poder abrir também para a gente interagir, ter algumas perguntas, que é o tema do Sistema Nacional de Cultura. Eu vou pedir para o Hugo abrir ali o site do Ministério da Cultura, onde nós temos ali, você sabe que o site do MIC também é muito completo, e várias dessas coisas que eu falei, vocês vão poder ir fuçando ali, mexendo, vocês vão achar, identificar essas instituições que eu falei, algumas leis que eu falei, está tudo aqui, tá? Está tudo no site, de uma maneira bem organizada, bem distribuída, e eu acho legal a gente pesquisar na fonte primária, né? Porque, claro que a gente pode pesquisar pesquisas acadêmicas, artigos que falam sobre tudo isso, mas é legal também a gente olhar o canal oficial, né? Por isso que eu gosto de me basear aqui nesse espaço. Vocês têm uma paginazinha ali dentro do site do MIC, que é a do SNC, do Sistema Nacional de Cultura. E eu queria, então, agora poder falar um pouco sobre isso, abordando até alguns aspectos diferentes que a gente não tratou nas aulas de terça e quarta-feira. Ali, né, você tem o que é o sistema, pode clicar aí, vamos abrir o que é o SNC. Né? O Sistema Nacional de Cultura, ele é um sistema que integra e articula os 3 entes da federação e a participação da sociedade. Ele é instituído, então, pelo artigo 216-A. Eu esqueci de falar isso, no início eu falei
que a cultura entra na Constituição de 88, com o artigo 215 e 216. Depois, em 2012, a gente consegue aprovar uma emenda constitucional que coloca o Sistema Nacional de Cultura vinculado a esse artigo da Constituição. Portanto, ali vai falar, nos artigos 215 e 216, do direito à cultura, da proteção do patrimônio, da promoção da diversidade cultural, do acesso à cultura a todos os brasileiros, e aí vai falar do sistema, que assim como em outras políticas públicas, a gente tem que articular tudo isso entre as instituições públicas para poder garantir o funcionamento e o financiamento das políticas. Então, o SNC ele representa um importante mecanismo para a gestão e promoção das políticas públicas de cultura, caracteriza-se por um processo democrático e permanente, organizado sob um regime de colaboração entre os diferentes entes federados e a sociedade civil. Os diferentes entes federados, União, Estados e municípios, né, porque nós somos uma república federativa, e a participação da sociedade, através de conselhos, conferências, consultas públicas, comitês gestores. Aí tem muitas formas da sociedade participar, que foram, inclusive, sendo criadas e inovadas. E tem uma novidade importante. Em abril do ano passado, o governo federal promoveu um avanço significativo ao sancionar o marco regulatório do sistema por meio da Lei 14.835 de 2024. A lei consolida a estrutura necessária para a efetiva construção das políticas públicas, reforçando o compromisso do BIC, que foi recriado em 2023 com o fomento, a valorização da diversidade e a defesa dos direitos culturais. Vejam as três dimensões da cultura, de novo aqui, elas estão lá na lei do sistema, elas estão na Constituição, estão na lei do sistema, e estão em todas essas outras leis que a gente fez depois. Fala aqui, fomento, valorização da diversidade, defesa dos direitos, economia, dimensão simbólica e acesso, dimensão cidadã. Portanto, quando a gente pensa nas políticas públicas em nível nacional e os estados e municípios devem se pautar pela mesma lógica, tem que pensar nessas três dimensões. Isso antes era uma vontade da gestão, agora é lei. Então isso agora orienta toda a política cultural no Brasil. Aí ali tem uma linha do tempo. Eu não vou passar por essa linha do tempo, rapidamente, assim, lá em 1968 tem a primeira reunião dos conselhos, aí a reunião dos secretários em 76, cria o MINC em 85. Tem aqui uma linhazinha do tempo que é importante, vocês se quiserem depois dar uma olhada. E aí depois aqui, para a gente poder entrar em alguns dos componentes do sistema. Em 2010, a instituição do Plano Nacional de Cultura, eu também acompanhei, participei ativamente da construção desse plano. Foram quase 3 anos de discussão com a sociedade civil, em um conjunto de audiências públicas, seminários, encontros, para elaboração desse plano. E depois, em 2012, como eu acabei de falar, a gente aprova a emenda constitucional que coloca o SNC na Constituição. Em 2013, a gente faz a terceira conferência já, ainda na gestão do presidente... Não, mentira minha. Presidente Lula? Não, já era presidente Dilma. Não posso cometer essa injustiça. A gestão do Lula termina em 2010. Então, na gestão da Dilma, a gente tem a aprovação da emenda constitucional, que foi uma iniciativa, é bom aqui dar nome aos bois, que a ministra Marta pegou para si, porque ela era senadora na época, e ajudou a tramitar de forma muito rápida no Congresso essa emenda constitucional. A Conferência Nacional de Cultura em 2013, o lançamento da plataforma do SNC, daí as plataformas de adesão, e depois a recriação do MIC em 2023, e em 2024, que foi o ano passado, a realização da 4ª conferência e a promulgação do marco regulatório do Sistema Nacional de Cultura. Bom, então essa linha do tempo é importante para vocês darem uma olhada. Depois, Hugo, se tu puder entrar ali nos princípios, ao lado ali do SNC tem um botãozinho. Não, aí em cima, isso, aí. Os princípios que regem o Sistema Nacional de Cultura.
Eu acho legal a gente ler isso aqui, gente, para vocês terem uma noção também de como é abrangente, como é amplo e como nós temos uma formulação aqui nessa legislação que abrange muitas dimensões também da política cultural. Diversidade. As políticas públicas de cultura são regidas pelos seguintes princípios: a diversidade das expressões culturais. Como é que a gente pode traduzir isso? A gente precisa promover todas as culturas, as que têm dificuldade de sobreviver, que estão em risco de extinção, as que chegaram depois, as novas, as que têm influências das mais variadas tradições. Então, o Brasil não é um país de uma cultura única, ou de uma identidade única, ou de uma lógica que a gente já viu em muitos momentos da história do mundo aí, que acabam levando a autoritarismos, perseguições e, às vezes, até genocídios, né? Quando a gente acha que só tem uma cultura que é a boa, que é a correta, que é a certa, e que o resto ninguém presta. Então, defender a diversidade é defender a existência e a coexistência pacífica de todas as tradições culturais. Essa é a tradição do Brasil e está consignada também na nossa legislação. Universalização do acesso aos bens e aos serviços culturais. Fomento à produção, à difusão e à circulação de conhecimentos e de bens culturais. Então, a universalização do acesso, que é um objetivo a ser perseguido, e o fomento à produção, à difusão e à circulação, né, que é também a gente poder circular com as produções que já existem. Estabelecimento de cooperação e regime de colaboração entre os entes federativos, resguardando a autonomia de cada um. Cooperação e complementariedade nos papéis dos agentes públicos e privados atuantes na área cultural. Integração, interação e transversalidade das políticas, dos programas, dos projetos e das ações desenvolvidas na área da cultura. Ampla publicidade, transparência e compartilhamento das informações. Democratização dos processos decisórios dos entes públicos na área cultural com participação e controle da sociedade. Então isso é fundamental, quer dizer, não adianta a gente construir políticas públicas em gabinetes fechadas, com 2 ou 3 pessoas que acham que são iluminadas e que sabem tudo. A gente precisa ouvir a sociedade, precisa estar em permanente contato com artistas, fazedores, trabalhadores da cultura, considerando que quando a gente escuta a sociedade, a gente erra menos. Aí a gente consegue fazer políticas que são mais adequadas ao que a sociedade está exigindo. Livre acesso às informações culturais, promoção da economia da cultura, aqui já está colocado como um princípio do SNC, é uma das dimensões importantes e cada vez está ganhando mais força, né? Acabamos de recriar a Secretaria de Economia Criativa do Ministério da Cultura e a Cláudia Leitão, que é uma grande figura dessa área, que tinha sido a figura que inaugurou a economia criativa no Brasil, também acabou sendo reconduzida e assumiu novamente a secretaria agora essa semana, dando a dimensão importante que esse tema da economia cultural, da economia criativa tem, né, como vinculado aos microempreendedores, às microempresas, pequenas e médias empresas, interação com os demais sistemas nacionais e as políticas setoriais do governo federal, então com o sistema de educação, de saúde, de meio ambiente, de assistência social, de turismo, né, e de outras políticas que também se relacionam com o tema da cultura. Promoção do direito às garantias de trabalho relacionadas às profissões, aos ofícios e às atividades do setor artístico-cultural. Aqui uma lacuna, né, gente? Se a gente for ver, muito pouca regulamentação foi feita até o presente momento de profissões na área da cultura, de garantia de condições trabalhistas, de reconhecimento dos ofícios. Tem algumas legislações sobre isso, mas ainda muito incipientes. Nós ainda não somos um setor totalmente regulamentado, principalmente no que diz respeito às profissões. Agora, gente, eu queria sair dos princípios direto lá para o último botãozinho, que é o componentes do sistema. E aí eu vou concluir aqui a minha fala sobre o Sistema Nacional de Cultura. O que compõe o Sistema Nacional de Cultura? O órgão gestor de cultura, se tu puder abrir aí, Hugo, cada um desses que eu for falando, o órgão gestor de cultura, para a gente, rapidamente, tá? Eu vou passar por aqui. Pode clicar ali no órgão gestor que ele abre essa outra abinha. É um órgão da administração pública
que tem como área de competência a política local de cultura. Ela é responsável também pela coordenação dos sistemas de cultura que podem ser... fazer fogo sozinho. Legal, beleza. Daqui a pouco eu vou lá, filho. Que pode ser Secretaria Exclusiva de Cultura, Secretaria em conjunto com outras políticas, um departamento específico de cultura, uma fundação de cultura, ou um setor subordinado à prefeitura ou ao governo estadual distrital. Então, é importante que tenha um órgão gestor. O ideal é que fosse uma secretaria exclusiva, não sendo uma secretaria exclusiva, que é uma secretaria só de cultura, ela pode ser uma secretaria de cultura e turismo, cultura, turismo, esporte, como é o caso de Cabo de Santo Agostinho. Ela pode estar junto com outras áreas. Não é recomendável ela estar junto com outras áreas. Por quê? Porque a nossa área já tem bastante assunto, já tem bastante especificidade. Tem que ter o Conselho de Cultura, tem que ter as conferências, tem que ter a política de patrimônio, tem os equipamentos culturais para cuidar. Então, só isso já mereceria ter uma secretaria específica. Mas, muitas vezes, a gestão acaba agrupando temas, né, em uma secretaria com mais de um tema, e é muito comum você ter, principalmente em cidades pequenas, que aí eu entendo que se justifica, porque você tem só 6 ou 7 secretarias para cuidar de tudo. Então, elas acabam sendo realmente bastante agrupadas, né? Então, os órgãos gestores do sistema que coordenam, portanto, o sistema, em nível federal é o Ministério, em nível estadual as secretarias estaduais ou fundações estaduais, e em nível municipal as secretarias ou departamentos ou fundações de cultura municipais. Tá? Pode voltar lá, Hugo, para os componentes do sistema. Vamos fechar esse órgão gestor aqui. Depois os planos de cultura. Tá? Aí os planos de cultura, a gente tem um plano nacional que já terminou a sua vigência, está sendo construído já um novo plano nacional, ele orienta os planos estaduais e municipais, e quem já tem plano municipal aprovado em lei e em vigor, deve atualizar, deve verificar se esse plano está em bom funcionamento, se ele serve à nossa realidade, se ele está sendo adequado ou não, mas é importante que a gente adeque esse plano à realidade, e eu tenho 2 diretrizes aqui para falar sobre o plano que eu acho que são fundamentais. E aqui, se vocês entrarem lá no site, clicarem ali, vocês vão ver que tem manuais de como elaborar um plano de cultura. E depois o texto desse Plano Nacional de Cultura que está em vigor, que ele foi feito de 2010, ficou em vigor até 2014, era para ficar 10 anos, ficou 14 anos, e só agora que o Ministério, então, está conseguindo fazer um novo plano, com a retomada aí, né? E aí nós vamos ter um plano por mais 10 anos, em nível nacional. Se vocês quiserem saber mais, tem aqui outros documentos também que vocês podem acessar. Mas tem 2 diretrizes que eu quero falar, 2 princípios. O plano não pode ser nenhuma coisa tão rasa que não sirva para a gente caminhar para frente, ou que fale coisas que a gente já fez ou já realizou, e nem tão utópica, tão distante, sonhos tão assim difíceis de alcançar, que daí também não serve para a gestão. Então o plano tem que ser um planejamento com metas e objetivos que nos façam ampliar, andar para frente, ampliar a capacidade, o atendimento, o nível de qualidade técnica das políticas culturais, a amplitude, mas que a gente possa, que sejam factíveis, que a gente possa tirar do papel, tá? Então, esses são os cuidados que a gente tem que ter com o plano. E eles servem como bússola, como norte, como orientação da política cultural, certo? Pode tirar esse slide, e aí a gente pode descer para o terceiro lá, que é o Conselhos de Política Cultural. Os conselhos, gente, são uma instância de pactuação entre o Estado e a sociedade. Então, conselho não é lugar para ninguém derrotar ninguém. Conselho não deve servir de espaço de conflito, de briga, de confusão. Conselho é o espaço do diálogo, da diplomacia, do consenso, da construção de entendimento. Porque ali tem representantes do poder público e da sociedade civil. Claro que a sociedade tem que expressar o que ela pensa. O poder público tem direito de expressar o que ele pensa. Tem que se tentar chegar em acordo. Às vezes não é possível chegar em acordo. Então se vota por maioria ou se constrói
mediações, ou se constroem alternativas, mas às vezes eu vejo que tem conselhos que se radicalizou tanto o tensionamento entre a sociedade e o poder público, que eles daí acabam perdendo essa legitimidade de seu espaço da negociação, da pactuação e da representação da voz da sociedade. Tanto pelo poder público, que às vezes é autoritário, não quer ouvir o conselho, não aceita a crítica, não aceita a reclamação, e aí quer sufocar o conselho, ou então manipular o conselho, quanto às vezes até por exageros que acontecem da sociedade civil, que esgarçam tanto, usam o conselho como forma de oposição à gestão, que aí acaba que a gestão também daí deslegitima o conselho, aí ele fica esvaziado. A gente tem que ter esses dois cuidados, mas o conselho é o espaço de gestão da política entre a sociedade e o Estado, da gestão dos sistemas, tá? Os sistemas de financiamento à cultura, outro componente do sistema, e que tem a ver com a dimensão econômica, mas não só. Os sistemas de financiamento à cultura é o conjunto de instrumentos, políticas de incentivo e apoio financeiro público à cultura para garantir a todos o acesso aos meios de criação, produção, difusão, distribuição e utilização de bens e serviços culturais. Seus principais mecanismos são o orçamento público, recursos do planejamento e execução das políticas públicas, o PPA, a LDO, a LOA, que são as leis que formulam os orçamentos municipais e estaduais, o incentivo fiscal, a renúncia fiscal, o percentual estabelecido por lei, né, dos impostos municipais ou estaduais. Em nível nacional, a gente tem a Lei Rouanet, que deduz do imposto de renda. Aí tem aqui FICART, que é um outro tipo de fundo, fundos de cultura, sua criação por lei necessita de uma regulamentação, deve ter CNPJ próprio, vinculado ao órgão gestor e ter unidade orçamentária. Então, assim, não adianta a gente falar de direito à cultura, falar de todas essas coisas maravilhosas que a gente está falando aqui e não ter dinheiro, e não ter financiamento. Não se garante o direito de ninguém sem financiamento das políticas. E, portanto, ter previsão do orçamento do município, ter previsão do orçamento do Estado, ter os fundos, ter editais permanentes, ter ações de financiamento permanentes é fundamental. Senão, nada disso que a gente está falando aqui sai do papel. Aí é muito bonito, mas não tem concretude, não se materializa. Tá? A próxima, conferências de cultura. O que são as conferências? As conferências são a instância máxima de articulação, de participação e deliberação dos sistemas de cultura, que vai reunir a sociedade civil e o poder público para avaliação e análise das políticas culturais, se está indo bem, se não está indo bem, se a gente avançou, se não avançou, o que a gente precisa fazer. E elas acontecem com uma periodicidade em nível nacional de 4 em 4 anos, embora essa periodicidade nunca foi respeitada. Em nível municipal, se orienta que seja de 4 em 4 ou de 2 em 2, porque também fazer conferência todo ano é ruim, porque daí não dá tempo nem de você executar as coisas e você já está de novo fazendo conferência. Então, de 2 em 2 anos, ter pelo menos algum encontro que avalia, que reúne ali mais amplo do que o conselho para discutir as políticas. Mas pelo menos de 4 em 4, e de preferência quando as gestões estão começando, né, gente? Escuta o que a sociedade tem a dizer, e aí você tem aqueles 4 anos para implementar. Né? É fundamental também. As 4 conferências nacionais que já foram realizadas e agora o relatório da última estão disponíveis no site do Ministério. Eu sugiro vocês também darem uma olhadinha ali, que é um documento, um material super legal, que também pode tirar muitas dúvidas de vocês e orientar, né? Depois, os sistemas de informação e indicadores culturais, que em nível nacional é o SNIC, em alguns estados você tem um esforço grande de ter mapas, indicadores, de ter uma sistematização das informações, dos dados da cultura. Isso é fundamental para qualquer política pública hoje, né? É um instrumento de gestão que consiste em uma plataforma tecnológica que visa coletar, armazenar, organizar e difundir informações relativas à cultura, que atue interativamente com toda a sociedade e possibilite a produção de indicadores aplicáveis. E aí tem um monte de exemplos de coisas legais que estão sendo feitas nesse sentido por sistemas de informações e indicadores.
Depois, o próximo item, programa de formação na área da cultura, que são um conjunto de iniciativas voltadas para a qualificação de gestores, conselheiros de cultura e agentes culturais de uma forma geral, e eles podem ser feitos com recurso público, com dinheiro da gestão municipal, das gestões estaduais, do governo federal, e agora a PNAB prevê também, como uma das diretrizes, a gente investir pesado em formação. Já foi feita, já foi aprovado em todas as conferências essa demanda pela sociedade, da gente investir em formação na área da cultura, e agora, finalmente, a gente tem dinheiro para tirar isso do papel. Esse curso aqui que a gente está fazendo é um curso financiado com recursos da PNAB, portanto, uma das primeiras iniciativas, digamos assim, concretas de programas de formação já com financiamento da PNAB, o que eu acho uma iniciativa muito louvável e muito importante, porque a formação sempre é fundamental. Depois, os sistemas setoriais, daí não precisa abrir, Hugo, tá? Podemos já voltar lá para o cabeçalho de cima. Os sistemas setoriais e as comissões intergestores. Os sistemas setoriais são muito poucos os que tem hoje, só o patrimônio tem sistema setorial, e museus e bibliotecas. As artes ainda não têm sistemas, o cinema tem um conjunto de mecanismos, mas ainda não é de forma totalmente integrada. Isso, pode deixar aí nessa página, obrigado. Então tem as culturas populares, não tem um sistema, o Cultura Viva ainda não dá para dizer que ele é um sistema setorial, ele ainda está se constituindo, né? Mas o que eu queria passar rapidamente aqui para vocês é o que constitui o Sistema Nacional de Cultura, quais são os seus elementos, e eles têm que ser aplicados nos estados e nos municípios, e obviamente pela União. Então a União tem o Ministério da Cultura, que é o órgão gestor, o Plano Nacional de Cultura, que é o instrumento de planejamento, o Conselho Nacional de Política Cultural, que foi retomado agora também, que deve ter eleição ano que vem, o Sistema de Financiamento à Cultura, que são os fundos, os sistemas de fomento, as conferências de cultura, os sistemas de informações e indicadores culturais, os programas de formação, os sistemas setoriais e as comissões intergestores. Aí só tem uma nacional, que junta MINC, secretarias estaduais e secretários municipais, e as estaduais, que são as comissões intergestores entre secretaria estadual e secretários municipais de cultura, que eles também são órgãos de gestão desse sistema, mas tem pouquíssimos ainda implementados no Brasil. Tá, gente? Então a gente pode voltar lá para a página inicial do SNC, tá? Eu recomendo fortemente a vocês que quando quiserem entender mais, que vocês naveguem aqui nessa página, que está tudo aqui, tem um monte de anexos, estão as leis, né? Tem um outro item ali, que é a legislação do Sistema Nacional de Cultura, né? Lá no início também desse cabeçalho. A legislação do Sistema Nacional de Cultura, ali você tem tudo, desde a Constituição Federal até a aprovação desse marco regulatório que aconteceu ano passado, né? Então, quando você clica ali no legislação e você olha a listinha que tem ali embaixo, lei do plano, as 53 metas do plano, o decreto que cria o conselho, a portaria que dispõe sobre a integração dos entes federados ao sistema, a lei que foi aprovada ano passado e agora ela está sendo regulamentada. Então tá tudo aqui, tá, gente? É super legal vocês depois darem uma olhada com calma, que daí a gente consegue, então, ter uma visão mais abrangente do que é o sistema e as legislações que hoje estão em vigor, né, e as novidades. Então eu paro por aqui e deixo aberto aí agora para a gente ver as perguntas, né? O que nós temos de pergunta aí no chat, comentários e questões, né? Deixa eu dar uma lidinha aqui no chat. A Hélia, estou me envolvendo com cultura há pouco mais de 4 anos. Uma coisa que venho percebendo é que a valorização da cultura precisa partir das pessoas. Mas num país tão desigual, a cultura é difícil. Para algumas classes, precisamos levar as diversas expressões às escolas públicas para que desde pequenos possam entender a importância da cultura. É um comentário, né? Não é uma pergunta. Olha, Hélia, eu concordo contigo que é difícil, que não é fácil, né? Acho que já melhorou muito, a gente já está num outro patamar hoje em dia, a gente precisa reconhecer isso, né? E essa relação da cultura com a educação, que eu não falei tanto, ela é, para mim, assim, ela é óbvia, ela é natural, né?
O Paulo Freire chegava a dizer que todo ato educacional é um ato, na sua essência, também artístico, né? É bonita essa fala do Paulo Freire, mas ele vai relacionar a pedagogia e esse esforço do ensinar, da didática, da metodologia, para que a gente possa transmitir, difundir conhecimentos, que ela também tem um quê? Tem um pé na cultura, né? E tem toda essa relação das artes, como também instrumentos de aprendizagem, de terapia, né? De muitas coisas, mas fundamentalmente a cultura e a educação sempre tiveram muito ligadas, né? E hoje você tem as aulas de artes nas escolas e algumas escolas se abrindo bastante para atividades culturais. Acho que ainda é pouco, acho, né? E nós tínhamos um projeto maravilhoso que não se conseguiu transformar em uma realidade para todo o Brasil, que era a ideia do CIEPS, do Brizola e do Darcy Ribeiro, a ideia da escola integral, que depois em São Paulo tem a experiência dos CELS, né? Que é você ter uma escola que durante a manhã a criança tem as matérias e as disciplinas, né, do currículo tradicional, e à tarde ela tem esportes e artes. E aí você fica com a criança o dia todo na escola, para os pais poderem trabalhar, mas ela vai ter uma formação muito mais completa. O ideal seria que a gente tivesse isso no Brasil. Alguns países têm, né, essa coisa da educação integral, e ela daí tem uma relação muito mais forte ainda com a cultura, né? Enfim, acho que é um desafio aí de todos nós. Depois, comentário do Jurandir. O Jurandir estava participando lá do curso com a gente, né? Cultura, esporte e juventude devem sempre estar juntas. A educação, pois nesse combo conseguimos atingir todo o processo de bem-estar humano. Nesse grupo conseguimos discutir todos os outros assuntos. Concordo também, Jurandir. Acho que tem a ver com isso que a gente estava falando agora. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Infelizmente, são os que atuam com a cultura que vem provocando a criação de oportunidade para a execução da justiça social. Se não tem educadores sociais nas ruas, as políticas não atuam adequadamente. Então, são vários comentários, né? Se não tem perguntas, gente, se vocês não têm nenhuma dúvida, né, não tem problema. Eu ainda tenho algumas questões que eu gostaria ainda de poder tratar com vocês, mas a partir dessa provocação aqui, da relação da cultura com a educação, acho que tem muito pano para manga, né? Vejam que a gente também está num processo muito significativo de ampliação da oferta da educação pública no Brasil. Você tem essa rede dos institutos federais, né? Eu sou oriundo de escola técnica, né? Eu fiz no meu ensino médio, eu fiz o ensino médio integrado com o técnico, lá na Escola Técnica Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul, que agora ele é um IFE, é o IFE Sul. E você tem hoje uma rede de IFES com 600 campi esparramados nos 27 estados. Quase todas as regiões do país já tem um campus aí de algum instituto federal, com uma educação de alta qualidade, de alto nível de qualidade, e que não forma só para o ensino técnico, ele forma para o ensino médio, e ele agora também oferece cursos superiores e cursos de pós-graduação. Então, a gente transformou a antiga rede de escolas técnicas em institutos federais de educação. Muito bom. As universidades federais também ampliaram com o Reúne. Hoje você tem uma oferta muito maior. Também tem esse ensino à distância privado, que, por mais que a gente possa dizer que ele também não tem a mesma qualidade, tem discussões, né? Porque tem cursos que você não pode fazer totalmente à distância. Mas ele também acabou ampliando o acesso ao ensino superior no Brasil. Hoje a gente tem quase 20% da população que acessa o ensino superior. No início da gestão do Lula eram 3%, né, da população, 2% a 3%. Então vejam que é um boom significativo, e isso transforma a realidade do país. Melhora a qualificação, melhoram os empregos, melhora as condições de trabalho, vai melhorando, né, uma cadeia de consequências positivas que vai elevando o nível da nossa sociedade. E tinha uma visão elitista antiga, que eu acho que já está sendo bastante superada, que era justamente essa ideia da educação superior era só para a elite, era só para quem quisesse, não precisava todo mundo ter acesso a ensino superior. Isso é uma visão atrasada, né? Por que nos países mais desenvolvidos, mais ricos, uma boa parte da população tem acesso ao ensino superior e nós vamos ficar aqui querendo restringir o acesso das pessoas ao conhecimento? Então não tem sentido, né? Isso tem tudo a ver com cultura, né? Que a gente também desenvolve
a nossa sociedade do ponto de vista cultural, e, portanto, a gente amplia também o acesso aos conhecimentos, aos bens culturais, quando a gente está fortalecendo o acesso à educação pública e de qualidade. E no nosso caso, é importante a gente, se comparando com a área da educação, o que é a principal diferença? A cultura ainda não é um direito universal. Nem ela é um direito universal obrigatório pela Constituição Federal, como, por exemplo, o Fundo de Educação e de Saúde, eles têm lá um percentual mínimo obrigatório do orçamento. Nós não temos um percentual mínimo obrigatório do orçamento. Nós não somos uma política universal, que é obrigado o Estado garantir para toda a sociedade, como é a cultura, a educação e a assistência social, né? Que são as três que são realmente obrigatórias e universais. Mas nós estamos caminhando para entrar no rol desses direitos sociais e se tornar uma política pública que tenha, assim, né, que chegue lá, chegue nesse espaço do acesso universal de todas as pessoas, de toda a população, de todo cidadão. E esse processo da construção do Sistema Nacional de Cultura, o processo das políticas culturais em todo o território nacional, com financiamento, com os artistas podendo trabalhar, podendo ter uma profissão digna, viver disso, que você tinha ainda também muito presente no Brasil essa figura do artista que tem que ter a sua renda de uma outra atividade profissional. Eu sou artista, mas eu ganho dinheiro como funcionário público, como professor, como empresário, ou com uma outra profissão, porque eu não consigo viver da arte. E hoje isso passa a ter uma transformação importante, que você tem cada vez mais gente vivendo exclusivamente da cultura. Nós somos 5 milhões de trabalhadores, algumas pesquisas chegam a calcular que chega a 7 milhões de trabalhadores, isso é quase 10% da força de trabalho nacional, e considerando também algumas áreas afetas à cultura, da economia criativa de forma mais ampla, como a publicidade, o design, TV, algumas tecnologias, chega a 3% do PIB, né? O PIB nosso da economia criativa. Então, é uma riqueza muito grande, movimenta muito dinheiro, tem muitos trabalhadores, mas ainda assim a gente não consegue ser uma política pública de acesso universal. Acho que o Sistema Nacional de Cultura é o grande, digamos assim, o caminho por onde nós vamos chegar lá. Se em todos os municípios tiver uma estrutura pública de cultura decente, funcionando, com todos aqueles elementos que a gente colocou ali, né, se tiver dinheiro, se tiver financiamento, se tiver editais regulares, aí sim, pode ser que num período breve, curto de tempo, a gente consiga garantir o acesso universal, né? Então, eu acho que esses temas são, digamos assim, os nossos temas mais estratégicos para a gente pensar a cultura hoje no Brasil, que é a gente ter um financiamento permanente, a gente pensar no direito ao cidadão, direito à cultura a todo cidadão. E hoje nós temos aí esses exemplos para a gente poder chegar nessa dimensão do acesso a toda a população. A PNAB, a Lei Paulo Gustavo, que foi uma revolução, que também jogou um recurso específico muito significativo na área do audiovisual, né, mas que acabou chegando em todos os cantos do país, né? Agora tem a luta para que a gente garanta que a Aldir Blanc seja permanente, que ela tenha todos os anos um orçamento. Está garantido, pelo que foi aprovado no Congresso agora há uns dias atrás, está garantido até 2029. Nós estamos em 2025. Então, mais 4 anos ainda nós vamos ter financiamento, porque está previsto em lei. Depois, como é que fica? A lei vai estar em vigor, nós vamos ter que definir no orçamento de cada ano. Mas vejam que é uma luta, né, gente? Cada ano nós vamos ter que ir lá brigar no Congresso Nacional. Olha o que está esse Congresso Nacional aí, né? Dificílimo, cada vez pior. E aí a gente vai ter que ir lá brigar para garantir esse orçamento, que hoje é de 3 bi da PNAB, né, e o orçamento do Ministério da Cultura chega perto de 7 bilhões por ano, porque você tem mais 3 bi da Lei Rouanet, mais 1 bilhão de investimentos diretos que as secretarias do MINC fazem e essas instituições vinculadas que eu falei no início, e você tem aí no Fundo Setorial do Audiovisual, que entre 500 milhões e 1 bilhão ele executa por ano, também apoiando só o cinema. Então, é um orçamento robusto? Mas ainda é pouco, né? Se nós tivéssemos o dobro desse orçamento, ou o triplo desse orçamento, vocês podem ter certeza que a gente poderia ter muito mais teatros, cinemas, museus,
espaços culturais, financiamento aos artistas, programas de bolsas, programas de intercâmbio, que é uma coisa que eu tenho defendido, que agora na PNAB a gente faça muito. Fazer muita formação, muito curso, projetos de estudos e tal, e também a gente faça muito intercâmbio entre nós, no Brasil, as pessoas circularem de um estado para o outro, de uma cidade para outra, e transitarem, né, entre os diferentes locais, espaços culturais, experiências, conhecer outro grupo de teatro, conhecer outro grupo de capoeira, ir lá visitar um lugar na Amazônia, no sul do país, enfim, e ao mesmo tempo também para o exterior, né? Hoje o Brasil é um país requisitado no mundo. Todo mundo quer conhecer a cultura brasileira, quer assistir, quer ter acesso, e aí nós temos que fazer esses artistas circularem, né? Então, todas essas coisas, elas precisam de financiamento, e se a gente tiver mais recursos, aí a gente vai conseguir que todo mundo possa acessar. A gente vai poder fugir dessa lógica dos editais, que é uma concorrência entre nós, porque daí, como o dinheiro não dá para todo mundo, você tem que selecionar. E aí você seleciona através de um chamamento, de um edital, de uma seleção pública. Então, né, gente, é uma coisa que a gente não pode se contentar com o que tem, apesar de que o que tem é muito bom, perto do que foi a tragédia do governo anterior e os períodos aí de cortes e desmontes na área da cultura. Hoje nós estamos vivendo um momento muito positivo, muito rico, que não tem só esse dinheiro que eu falei, mas tem também os estados investindo, os municípios investindo e algumas iniciativas privadas, né, também, o Sistema S investindo, o SESC, algumas empresas que resolvem também usar a cultura como um elemento de apoio, de patrocínios, né, como um elemento de relação com a comunidade, como alguns bancos e cooperativas de crédito. Então, tem coisas interessantíssimas acontecendo e tem um mercado aquecido. Mas a gente não pode olhar para tudo isso, olhar para os outros orçamentos que existem de outras áreas e achar que o nosso está bom, porque o nosso não chega nem a 1% do orçamento federal. Imagina se ele fosse 5% do orçamento federal, né? A revolução que a gente não faria com esse dinheiro. Então, é mais ou menos isso que eu entendo que deveria ser aí os aspectos para a gente levantar dessa nossa aula sobre gestão pública da cultura. Entender um pouco da história, de como é que essas coisas foram se construindo no Brasil. Depois a gente vai ter uma bibliografia para vocês estudarem, artigos, tem um artigo do Albino Rubim, que eu divulguei na aula presencial, que a gente vai disponibilizar para vocês, que é Políticas Culturais no Brasil, Passado e Presente, que conta um pouco essa história que eu falei no início da aula de hoje. Depois a gente olhar para essas leis, né, que estão em vigor do sistema, a PNAB, a Paulo Gustavo, a Lei Rouanet, a Lei Cultura Viva, como é que elas funcionam, etc., para a gente entender o regime que a gente está, né, vivendo e que a gente tem que respeitar e considerar, mas a gente também não se esquecer de todos esses outros componentes que são importantes, a participação da sociedade, elaboração dos planos, os programas de formação, os bancos de dados, tudo isso também é importante para uma boa gestão pública da cultura. E o que eu estava falando agora, por fim, que é essa nossa relação também com outras áreas, como a educação, com o desenvolvimento econômico, ou com o turismo, né, que tem muita relação, a gente precisa de fomento, de financiamento, e, portanto, é nosso papel como gestores ou como fazedores culturais brigar por mais orçamento. A luta pela ampliação desses recursos e por mais orçamento é uma luta de todos nós, e a gente não pode ser passivos e achar que algum ser iluminado vai lá e vai nos dar as coisas de graça, porque nada no Brasil se consegue sem muita luta e muita briga. Então, a aprovação da Lei Aldir Blanc na pandemia, a aprovação da Lei Paulo Gustavo, que era uma rapa de tacho, como a gente fala, era um dinheiro que não tinha sido utilizado, ia ser colocado lá para pagar a dívida, juros da dívida lá pelo ministro da Fazenda da época, a gente puxou o dinheiro e jogou para os 5.500 municípios, 3,8 bilhões de reais na Lei Paulo Gustavo. Agora a PNAB, que são 15 bilhões divididos em 5 parcelas de 3 bilhões por ano. Essas leis foram frutos de lutas da sociedade civil. Lutas muito, digamos assim, articuladas de gestores, artistas inclusive famosos, conhecidos da Rede Globo, das novelas, do cinema brasileiro, foram para o Congresso Nacional junto com a gente,
lutar por essas leis. A gente aprovou, e agora, felizmente, nós temos um governo que é parceiro e estamos conseguindo implementar, mas vejam que isso não é eterno, né? Isso é sempre cíclico e tem os processos políticos e sociais que vão interferindo. Então, nós temos que ter esse cuidado para garantir a manutenção dessas coisas todas e para garantir, gente, o que é mais importante de tudo isso que a gente está falando aqui. A cultura brasileira, a cultura, na sua essência, ela é elemento de bem-estar, de sociedades que vivam bem, que as pessoas consigam, além de trabalhar, de estudar, de ter os seus momentos com as suas famílias e com as pessoas que mais amam, que elas possam também transcender, que elas possam também ter acesso ao conhecimento, à novidade, à invenção, à criatividade, a todas essas coisas fantásticas e maravilhosas que a gente já construiu na humanidade. Então, o acesso à cultura é também o acesso a essa possibilidade da gente continuar sonhando, inventando, criando, produzindo um mundo e uma sociedade melhor. E essa dimensão simbólica, portanto, ela é a essência disso tudo, né? A gente quer garantir que todo mundo possa ter acesso, possa ter direito a essa dimensão simbólica, ao fazer cultural, à fruição cultural, a ler um bom livro, assistir um bom filme, ouvir uma boa música, brincar e dançar em algumas dessas festas que a gente realiza, e poder conhecer também a cultura dos outros, a cultura dos outros povos, dos outros países, das outras civilizações, das outras cidades, das outras comunidades que não são as que a gente vive. Então, essa é a essência. A gente precisa ter arcabouço jurídico e institucional para garantir que tudo isso aconteça. A gente precisa ter uma boa gestão desses instrumentos. A gente precisa ter controle da sociedade. A gente precisa ter orçamento, ter grana para fazer tudo, né? E a gente não pode jamais se acomodar e achar que essas coisas caem do céu, porque não caem. Foi fruto de muita luta, de muitas pessoas que vieram antes de nós e outras que ainda estão aí batalhando e lutando, que a gente conquistou tudo isso e a gente não pode perder. Essa é a minha mensagem final e eu encerro por aqui o nosso papo de hoje. Não sei se nós temos ainda mais alguma pergunta. Ah, tem uma pergunta. Espera aí. Na segunda parcela da PNAB é o recurso de 20% para reabrir ou atualizar espaços culturais. Podemos, dentro desse aporte, criar novos espaços culturais? Então, Jurandir, na verdade, existe uma previsão na PNAB, só que ela ficou restrita aos estados, que é a construção de CELs, Centros Unificados de Arte e Cultura, que são espaços culturais na periferia. Aí o dinheiro foi repassado para os estados abriram seleções para algumas prefeituras acessarem. Com o dinheiro da PNAB no município, não pode investir dinheiro na construção de um novo equipamento cultural. Agora, se for reformar um espaço cultural que estava degradado, que estava fechado, pode. Se for adquirir um imóvel tombado, um prédio histórico, para transformar ele em centro cultural, pode. E se for pegar algum centro cultural que é privado e ele for ser concedido para um uso público e investir na reforma desse espaço, também pode. Então, o que pode? Pode usar recurso para adaptações, reformas, equipamento e melhoria dos espaços já existentes. A construção de novos, somente através do programa CELS, que é esses equipamentos culturais nas periferias, que está dentro, inclusive, do PAC, do novo PAC, que é esse programa de aceleração do crescimento, e que, portanto, os estados ficaram com a atribuição de fazer, e aí os municípios que entraram com propostas foram selecionados, aí eles vão receber o dinheiro do estado para fazer as obras e a construção desses novos CELs. Hoje, acho que são 300 CELs que existem no país, tem a previsão de construção de 300 nesse novo ciclo, então nós vamos chegar a 600, e depois eu acho que a partir dos ciclos finais lá da PNAB, em 27, 28, é que vai abrir de novo uma leva para inscrição de novos equipamentos, tá? Vocês têm mais alguma pergunta aí, que eu já respondo? Se não, eu vou propor para a gente já ir encerrando e agradecer demais a presença de todos, a participação de vocês. Ah, peraí, tem a do Gabriel. Qual é a do Gabriel? Eu não vi a do Gabriel aqui, se vocês puderem me mandar. Ah, tá aqui.
Gabriel Victor de Lima. Como os gestores de cultura têm incluído em suas políticas e práticas não apenas a acessibilidade ao conteúdo cultural, mas também a formação e a participação ativa de pessoas com deficiência nos processos de produção, curadoria e gestão cultural. Olha, Gabriel, nós tivemos avanços significativos nesse campo, porque na lei Aldir Blanc, as pessoas com deficiência já foram objeto de preocupação também. Tinha ali, né, listada as pessoas com deficiência como um público. Na lei Paulo Gustavo, elas passam a ser um público importante, até de ações de contrapartida, e também tem uma obrigatoriedade de você gastar 10% do projeto com acessibilidade para o acesso das pessoas com deficiência, seja qual for a deficiência que elas tiverem, auditiva, de visão, de fala, ou até alguma dessas questão das nossas questões de saúde mental, de doenças relacionadas a isso. E aí, você teve, então, um investimento pesado já da Paulo Gustavo nisso. Qual é o problema? Eu até falei sobre isso também com uma colega, agora não vou me lembrar o nome dela, que estava na aula presencial, que é intérprete de Libras, e estava questionando isso também. Qual é o problema de agora? A Aldir Blanc, ela não obrigou os 10% de valor de cada projeto para pessoas com deficiência, para acessibilidade, desculpa. Mas ela garante uma cota de 5% de todo o valor da PNAD, então não é pouco valor, para proponentes que sejam PCDs, pessoas com deficiência, dessas diferentes possibilidades que existem. E aí, nós temos um problema. Nós temos uma cota que prevê eles como protagonistas dos projetos culturais, mas você tem, portanto, um retrocesso no que diz respeito à garantia de que todos os projetos sejam acessíveis, que você teve antes na Paulo Gustavo. Então, eu diria que isso é um processo, é um caminho que a gente está construindo. Essa pauta, ela ganhou uma importância na área cultural há muito pouco tempo atrás. Eu fui um dos que apoiou as primeiras edições do curso de acessibilidade cultural feito lá pela UFRJ. A gente apoiou pelo Ministério da Cultura, né? Um curso coordenado pela Patrícia Dornelles, uma iniciativa super importante, que formava a primeira geração de gestores culturais em acessibilidade, para pensar acessibilidade comunicacional, acessibilidade física, né, dos espaços, de ter rampa, de ter elevador, de ter porta acessível, banheiro acessível, palco acessível, né, cinema acessível, e também da atitudinal, né, que são essas questões aí da atitude das pessoas, da maneira como a gente encara esse público, né, para ele poder se sentir à vontade e se sentir parte dos processos de forma natural, tranquila, e não ter nenhum tipo de dificuldade cada vez que tem um PCD que vai participar de uma atividade cultural. Então, tem iniciativas muito importantes nacionais que aconteceram e estão acontecendo, tem a preocupação das leis, tem cota para PCD, mas ainda estamos longe de cumprir a legislação, né, que seria a ideia de garantir que todos os projetos culturais financiados com dinheiro público fossem acessíveis para o público com deficiência. Acredito que nós ainda vamos chegar nesse ponto, mas acho que ainda é um processo de sensibilização e de convencimento. Eu entendo a importância disso e sempre tenho esse cuidado, tenho trabalhado com isso também nos projetos que a gente faz, mas ainda digamos assim, ainda é uma luta, um caminho que nós vamos ter que percorrer até garantir que todo mundo, né, que realmente os nossos projetos sejam 100% acessíveis. Tá bom? Tem mais alguma coisa no chat? A Elia pergunta se terá lista de presença. Eu entendo que sim, que a nossa equipe ali já registrou todo mundo que participou, que entrou lá no chat do YouTube, né? Mas eu não sei se essa aula virtual conta para as presenças de vocês. Acredito que não, tá? Ela é mais assim, o módulo complementar. Não sei se vocês quiserem comentar aí, gente. O pessoal da coordenação do curso podem falar, tá? Mas é isso. Da minha parte, eu encerro por aqui. Agradeço muito vocês. Convido vocês a continuar acompanhando o nosso curso. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho, tá? O calendário. Porque na semana que vem nós já temos mais aula, temos outros professores.
Não sei se alguém aqui da equipe dos bastidores pode me mandar esse calendário do curso. Se não, eu vou catar aqui, ó, no site. Tem um site legal do nosso curso que tem esse calendário das aulas. O próximo é com o professor William Santana, elaboração de projetos culturais, na semana que vem. Tá? Então, vocês vão receber o e-mail, vão receber a divulgação, vai ser divulgado nas redes e nas páginas também da Secretaria de Cultura de Cabo, da Prefeitura de Cabo de Santo Agostinho, e nas redes sociais. Então, e vocês vão receber por e-mail esse calendário, que é um calendário aí com muita gente boa e temas incríveis que vocês vão poder acessar nos próximos. Ah, tá aqui, ó. O Buda compartilhou ali o cronograma atualizado, que sofreu pequenas alterações. Elaboração de projetos culturais, então, com o William Santana, dia 7 e 8 de julho, das 14 às 18 horas, lá no Palácio das Artes, no Palácio da Cultura, do Cabo de Santo Agostinho, no centro, e a aula virtual, 10 e 11 de julho, das 14 às 16, sobre elaboração de projetos, super importante. Marketing cultural e territorialização, com Jorge Henrique, 15 e 16 de julho, sempre à tarde também, das 14 às 18, e as aulas virtuais dele, 17 e 18 de julho. Sistemas de cultura e leis de cultura, com o Leão Oliveira, 22 e 23 de julho, à tarde, lá no Palácio da Cultura, e 24 e 25 as aulas virtuais. E participação social na cultura, com a Fernanda Rodrigues, que é o encerramento do curso, que vai ser presencial também. Ela vai estar com vocês aí no Cabo, dia 29 a 31 de julho, são 3 dias, né? E depois, no dia 1º de agosto, a aula virtual. Tá bom, gente? Obrigado. Até as próximas aulas. A gente se vê em breve.